glicose, Laurinha Figueroa. As ampolas que vão te levar pra cadeia estão comigo. Novela Rainha da Sucata, capítulo 79, quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curta este vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixe o seu comentário. Comente aqui o que você está achando da novela. Vamos lá? No escritório da mansão dos Figueroa, Jonas, o mordomo, aproxima-se com uma bandeja de prata, entregando a correspondência com uma reverência. Ele informa que a correspondência chegou e, com a permissão de Laurinha, que o instrui a chamar a empregada Odete, retira-se para mandar tirar a mesa. Sozinha, Laurinha abre uma das cartas. Sua expressão de serenidade se desfaz instantaneamente, substituída por uma máscara de puro terror. A câmera foca no conteúdo da carta, revelando a acusação. Que castigo merece a esposa que assassina o marido trocando insulina por glicose, Laurinha Figueroa? As ampolas que vão te levar para a cadeia estão comigo. O papel treme em suas mãos. Ela olha ao redor, a respiração suspensa, como se o acusador anônimo pudesse estar ali, observando-a. Laurinha, ainda em choque, amassa a carta, questionando-se em um sussurro aterrorizado quem poderia estar fazendo aquilo com ela. Nesse momento, Isabel entra na sala de jantar, bocejando com preguiça. Ela cumprimenta a mãe com um bonjour, machere, e comenta como adora ficar na cama, preguiçosa. A leveza de Isabel contrasta brutalmente com a tensão de Laurinha. Isabel percebe a palidez e a preocupação no rosto da cunhada e pergunta se ela recebeu alguma notícia ruim. Laurinha, recompondo-se com esforço, nega e tenta disfarçar, alegando que são apenas contas. Com um suspiro teatral, ela reclama da obrigação de pagar por tudo neste mundo, afirmando como é desagradável receber contas, principalmente pelo correio. Jonas retorna e, ao ver Isabel, pergunta se ela ainda não tomou café, pois já havia mandado tirar a mesa. Isabel o repreende com arrogância, afirmando que ele está ali para servir e não para controlar seus horários, e exige ser servida imediatamente. Enquanto Jonas obedece, Isabel observa a cunhada desconfiada e comenta com Jonas que Laurinha está muito estranha desde que recebeu a correspondência. Ela relata ter visto a cunhada com uma carta na mão e que, apesar da tentativa de disfarce, ela não a engana, pois Laurinha está preocupadíssima. Em seu quarto, Laurinha, sozinha e atormentada, abre novamente a carta amassada. A voz do remetente ecoa em sua mente, repetindo as palavras acusadoras. Ela olha para o espelho, mas seu reflexo parece o de uma estranha. O pânico a domina enquanto ela se pergunta quem poderia ter pego as ampolas. A imagem de suas mãos trocando os medicamentos de seu falecido marido assombra sua memória. Ela repete a pergunta, quem, várias vezes, cada vez com mais desespero, olhando para os cantos do quarto como se procurasse por uma resposta ou por um fantasma. De volta à sala de jantar, Ingrid junta-se a Isabel para o café da manhã. Ela dispensa a ajuda de Jonas para se servir, afirmando que tem braços e mãos para isso, o que provoca um comentário desdenhoso de Isabel, que declara que a neta, decididamente, não nasceu para ser uma dama. Ingrid retruca, dizendo que a mãe ainda não entendeu o que é ser moderna, iniciando uma discussão familiar. Isabel se queixa de que a filha sempre dispara farpas contra ela e se culpa por ser liberal demais, comparando Ingrid com Adriana, a quem chama de tontona, mas que já está com o pé no altar enquanto Ingrid continua encalhada. Ingrid se defende, afirmando que não está encalhada e que tem 3 pretendentes milionários, o que deveria deixar a mãe feliz. Isabel, impaciente, insiste para que ela se decida por um deles e se case logo, para não terminar os dias morando de favor na casa de uma cunhada. É então que Ingrid joga a bomba. Ela anuncia que arrumou um emprego. A notícia cai como um raio. Isabel fica horrorizada, lembrando que, embora Ingrid se chame Bresson, ela é filha de uma Figueroa, e nenhuma mulher da família jamais trabalhou. Ingrid, com um sorriso desafiador, responde que está inaugurando uma nova tradição familiar e revela que será caixa no La Bodeguita. A reação de Isabel é de puro escárnio e desespero, dizendo que prefere a morte a ter uma filha caixeirinha. Ingrid, firme, pede que a mãe não deboche de seu emprego e afirma que será uma caixa muito séria. No restaurante La Bodeguita, o clima é de agitação e expectativa. Alaide e Ingrid preparam o local para a inauguração. Alaide comenta que a mãe de Ingrid ficaria furiosa se soubesse que ela está ali. Ingrid confirma, contando que a mãe quase caiu da cadeira. Alaide dá as boas-vindas a Ingrid, explicando que, por enquanto, o pagamento não será muito alto.
Ingrid não se importa, feliz por ter seu próprio dinheiro. Ela se familiariza com o caixa, seu novo posto de trabalho. O plano é que ela cuide do controle financeiro, enquanto Lena e Alaide servem as mesas e Dona Neiva comanda a cozinha. Todas estão ansiosas com o grande teste do primeiro almoço. Na casa de seu Moreira, ele conversa com Saldanha sobre o sucesso que o La Bodeguita fará, depois aconselha o amigo a falar com Neiva. Saldanha acha melhor deixar ela inaugurar o La Bodeguita primeiro, depois ele fala, porque não quer deixá-la nervosa como o filho dele deixou. Por fim, ele desabafa que o filho está pegando pesado com ele, mas tudo porque ele é o filho caçula e ainda não tem a vida dele. Seu Moreira pergunta se as outras filhas sabem. Saldanha fala que não e que saiu de casa para não brigar com Sérgio na frente da mulher dele. E diz que tem pena dela, mas também tem pena de Neiva e de si mesmo. Seu Moreira pergunta se Neiva não toparia continuar nessa situação. Saldanha fala que é difícil, mas tem que tentar. Na mansão de Renato, ele e Mariana chegam de viagem. Ângela os recebe, depois corre para ligar para Jonas para avisar que Renato chegou. Na casa de Caio, ele e Adriana conversam sobre Mariana e pensam em uma maneira de provar para ela que Renato é um canalha. Adriana acha melhor ele ir lá e falar tudo na cara dela. Caio acha que Renato vai matá-lo porque proibiu ela de falar com ele. Adriana tem uma ideia e lembra que eles ainda não usaram o trunfo de ele estar doente. E tem certeza que Mariana vai querer falar com ele. De volta à mansão, Renato se despede de Mariana e diz que precisa ir na empresa resolver isso. Depois pede para ela pegar a carteira dele na cabeceira da cama. Mariana sobe e Renato ordena que Ângela não deixe Mariana conversar com ninguém. Ângela diz que ele pode confiar nela. Lá fora, Adriana espera Renato sair, depois reclama para si mesma que havia prometido voltar aos poucos. Na mansão dos Figueiroa, Isabel questiona o comportamento de Laurinha e diz que está na cara que ela está nervosa. Laurinha disfarça e diz que está nervosa por causa da dívida que elas fizeram para ir para Genebra. Isabel sente uma dor de cabeça repentina e massageia o próprio ombro dizendo que ela trouxe umas vibrações muito negativas. Isabel entra e Laurinha continua andando pela casa nervosa e pensa que não devia ter queimado a carta porque poderia ajudá-la a investigar. Lá dentro, Isabel conta tudo sobre a viagem para Jonas e reclama que as despesas foram à toa e agora estão cheias de dívidas porque o cofre estava vazio. Ele diz que se ela tivesse confiado nele, ele teria poupado ela do trabalho de ir até lá. Isabel questiona se ele sabia que o cofre estava vazio. Jonas fala que saber não sabia, mas presumia que Maria do Carmo não teria esse dinheirão todo. Isabel concorda que é muito dinheiro e seria impossível alguém ter tanto dinheiro assim. Mas ela pensa e lembra que Adriana e Caio pegaram no dinheiro e eles que o colocaram no cofre. Jonas fala que não podem confiar nesses dois. Isabel fala que deve ser verdade, porque eles voltaram para lá atrás do dinheiro. Mas se não estava no cofre que eles deixaram, deve estar em outro lugar. Mas onde? No La Bodeguita, Alaide está com medo porque não tem muitos clientes ali. Mas Lena a tranquiliza e fala que vai melhorando aos poucos. Neiva chega e fala que vai pegar a comida de seu Moreira e dos filhos de Armênia, e Lena diz que vai ajudá-la. Elas entram e Alaide vai comentar com Ingrid que está fraco, mas Ingrid tenta animá-la dizendo que no começo é assim mesmo. Na casa de seu Moreira, a campainha toca e Saldanha vai atender. É Neiva. Ele fica surpreso. Neiva entra com a comida e evita o olhar de Saldanha enquanto manda um recado para seu Moreira sobre a comida. Ela deixa a comida na mesa, em seguida se desvia dele e sai. Saldanha pede para ela não ir e diz que ela vai ter que ouvi-lo. Neiva se vira e encara Saldanha séria. Em seguida diz que ele já falou tudo o que devia ou o que queria, mas essa história já acabou. Neiva se vira para sair, mas Saldanha joga a bomba nela e conta que saiu de casa e só estava criando coragem para falar com ela. Neiva entra em desespero e pergunta como fica a mulher dele, e pede para ele voltar para lá, porque não quer carregar esse peso. Saldanha fala que não vai voltar, que não é culpa dela, que ele decidiu isso sozinho, e finaliza que a ama, e quer ficar com ela, e pode pedir o divórcio se ela quiser. Neiva fala que não quer nada disso, só quer que ele volte, e não devia tê-lo colocado na vida dela, nunca. Saldanha fala que Lourdes não significa mais nada para ele, e fala que vai se separar para ficar com ela. Mas Neiva fala que não, e que o lugar dele é na casa dele e sai. No casarão, Ângela chama Mariana e conta que Adriana está ali e está chorando. Na sala, Adriana se desculpa por vir sem avisar, e conta que Caio ligou para a casa dela dizendo que não está passando bem, mas ela pensou que era mais uma das cantadas dele. Mas que ficou assustada quando viu estirado na cama no apartamento dele, e talvez seja hepatite.
Mariana fica desesperada. E Adriana continua falando que ela agora está com Maneco e não pode acompanhar Caio, senão Maneco vai matá-la. E pede ajuda. Mariana fala que vai para lá, agora mesmo. No escritório de Maria do Carmo, Paula a visita para contar sobre a insistência de Edu em ajudá-la financeiramente. Maria do Carmo, firme e orgulhosa, recusa a oferta, pedindo a Paula que repita a Edu que ela não quer nada dele. Paula, com cautela, sugere que Maria do Carmo teria direito a esse dinheiro, como um retorno pelo investimento que fez na empresa dele. Maria do Carmo é irredutível, afirmando que esse dinheiro queimaria em sua mão e que está recebendo ótimas propostas de trabalho, pois todos no ramo sabem de sua competência. Ela declara com convicção que irá surpreender a todos e que está a uma palavra de voltar a ser a rainha da sucata. Na casa de Armênia, Geraldo, Gerson e Gino, os 3 filhos de Armênia, tentam entrar em um acordo para os 3 trabalharem juntos na sucata. Mas logo eles começam a brigar para ver quem vai buscar o almoço. Ao saberem da presença de Ingrid trabalhando no caixa, novamente a rivalidade entre eles se acende. Geraldo se adianta, dizendo que vai falar com ela, mas Gino e Gerson o impedem, iniciando uma pequena discussão sobre quem tem a preferência da moça. Gerson provoca Gino, dizendo que seu negócio é Maria do Carmo, e que Ingrid é para ele e Geraldo. Gino, sonhador, admite que Maria do Carmo é um sonho que nunca será realidade. De volta à casa de Neiva, Paulinha fica impressionada ao saber da possibilidade de Maria do Carmo ser a rainha da sucata. Maria do Carmo pede a Paula que diga a Edu, na lata, que dispensa a esmola dele e que ele não entra nunca mais em sua vida. Quando Paula se despede para ir almoçar no La Bodeguita, Saldanha chega, aflito, pedindo para conversar com Maria do Carmo. Ela pede a Paula que vá na frente e recebe Saldanha. Na empresa, Renato chega e Guida fica surpresa ao vê-lo ali. Renato é grosso e diz que para ela não voltou, depois fala que vai jogá-la na sarjeta, e frisa que ela não tem nem Maria do Carmo e nem Dona Armênia para protegê-la. Guida fala que ele chegou na hora certa, porque a reunião semanal de acionistas já começou. Renato entra furioso e Guida liga imediatamente para Franklin para avisá-lo da chegada de Renato. Na sala de reuniões, os acionistas falam sobre os resultados. Renato chega se desculpando sobre a ausência dele, e fala que já está de volta e não precisam mais se preocupar sobre os problemas dele. Nesse momento, Dona Armênia levanta debaixo da mesa com um brinco na mão, dizendo que encontrou. Renato pergunta o que ela faz ali. Dona Armênia anuncia que é o novo presidente, e Renato fica sem reação. Ele não entende. E Dona Armênia conta que é a maior acionista ali. Renato entende tudo, e fala que eles puxaram o tapete dele. Os acionistas falam que ele os abandonou ali, e eles não tiveram escolha. Renato os chama de idiotas. Eles reclamam que ele fugiu para evitar o problema da empresa, e não tem o direito de reclamar da decisão deles. Ele fala que a empresa não tem futuro com ela ali. Os acionistas defendem Dona Armênia. Renato se recusa a participar disso, e Dona Armênia manda ele sair então. Ele sai e Dona Armênia diz que ele vai voltar e comer na mão dela. Na sala dele, Renato fica furioso e quase quebra tudo, e pensa que não vai trabalhar com ela na presidência. Guida entra e se desculpa por não ter contado que Dona Armênia era a nova presidente para não estragar a surpresa dele. Renato manda ela sair, e Guida sorri e fala que é mais fácil ele sair dali do que ela e sai. No La Bodeguita, Paulinha conversa com Ingrid e conta que terminou com Rafael, mas a Laide não quis ficar com ele. Ingrid diz que o problema dela é a mãe dela. E Paulinha completa que também tem o preconceito que colocam na cabeça da gente. Nesse momento Edu chega e Ingrid fica surpresa, mas Paulinha fala que sabe porque ele está rondando ali. Na porta, Edu cumprimenta a Lena e a Laide e as parabeniza pelo restaurante. Ele vê Ingrid e Paulinha e vai até elas para cumprimentá-las. Ingrid sai e Edu se senta com Paula. Eles conversam e Edu fala que está mudando muito. Paulinha diz que está vendo. Na cozinha, Lena comenta sobre a presença de Edu. Mas Neiva chora e conta que não queria mais encontrar com ele. Lena a consola, e Neiva confessa que ama Saldanha, e pergunta a Deus por que tem que ser assim. Na casa de Neiva, Saldanha desabafa sobre sua situação desesperadora, ama Neiva, mas não consegue se separar da esposa doente Lourdes por pena e por pressão da família, especialmente do filho, Sérgio. Ele se pergunta se não tem o direito de ser feliz em um momento de desespero. Chega a questionar se terá que implorar a Deus para levar sua esposa para que possa recomeçar a vida. Maria do Carmo o repreende pela fala, mas demonstra compaixão por sua dor. No apartamento de Caio, a campainha toca. É Mariana, que chega apressada e preocupada.
Ela foi atraída até ali por um telefonema de Adriana, que, mentindo, disse que Caio estava passando muito mal com febre e taquicardia. Ao entrar, Mariana encontra Caio perfeitamente saudável, e a farsa é revelada. Ela se enfurece com a mentira, mas Caio se justifica, dizendo que de outra forma, ela não viria. Ele então revela a verdade chocante. A viagem de Renato com ela para a Suíça foi uma armação para que ele pudesse roubar os 300 milhões de dólares. Mariana, incrédula, argumenta que esteve com Renato o tempo todo, mas Caio insiste que ele a tirou do hotel e que ela nem sequer esteve em Genebra. Para provar, ele mostra o passaporte dela, que não tem o carimbo de entrada na Suíça. A ficha de Mariana começa a cair. Ela lembra que eles foram a Vevey, mas Caio afirma que Renato passou um dia inteiro longe dela, correndo atrás do dinheiro. Em um estado de confusão, Mariana pergunta que dia é hoje. Caio mostra um jornal, 11 de setembro, terça-feira. Mariana entra em pânico, pois para ela era dia 10, segunda-feira. Ela percebe, horrorizada, que não pode ter ficado 2 dias na cabana em Vevey. Caio confirma seu pior medo. Ela ficou, sim, provavelmente dopada, enquanto Renato executava seu plano.